Queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus, vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro Discípulo, Discipulador, do pastor Pedro Durval. Falamos sobre a página 100, que é a lição 8, o discipulador e as autoridades da igreja. E nós falamos do primeiro problema, que é a referência de autoridade fracassada, e tocamos também no segundo problema, que é muito difícil seguir uma liderança, devido ao reflexo da autoridade fracassada, a experiência com a autoridade fracassada, o trauma com a autoridade fracassada, traz a dificuldade de seguir uma liderança. Isso precisa ser trabalhado. Então, dando continuidade à página 102, nós falamos sobre a comunhão da igreja, né? E falamos sobre o posicionamento de cada membro, né? Nesse terceiro problema, que é a incumbada não coerência, né? Fala sobre a comunhão da igreja e fala também na verdade, né? A verdade disfarçada, suas próprias vontades. E a Bíblia diz isso claramente, diz assim lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14, ele fala sobre: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, depois de havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. São passos, né, de posicionamento, de sentimentos, de planejamentos para o mal, porque Tiago, nessa parte, ele fala justamente sobre a ação do pecado em nossas vidas, quando nós autorizamos a sequência daquilo que nos leva a nossas fraquezas, as nossas concupiscências. Se nós damos sequência, nós chegaremos a gerar a morte, né? Geramos a morte. E a questão sobre a obediência, né, às autoridades, é uma coisa sequenciada, é uma coisa autorizada por você mesmo, né, pelo seu comportamento, pelo seu caráter, né? Então, são coisas que necessitamos trabalhar em nossas vidas. Sabemos que essas ações, sabemos que o nosso comportamento gera discórdia, sabemos que o nosso comportamento é errado e desagrada a Deus. E esse comportamento, ele pode interromper o nosso relacionamento com Deus. A pessoa precisa se deixar trabalhar, pedir para que o Espírito Santo de Deus possa atuar na vida e fazer uma transformação na vida dela, porque tudo depende da nossa disposição. Se nós queremos, se nós autorizamos que Deus trabalhe em nossas vidas, isso será trabalhado. Agora, talvez é necessário pedir ajuda para outras pessoas, para que possa ajudá-la a trabalhar esse comportamento, né? Conversar para que isso possa ser modificado. O quarto problema o tema é: o meu pastor não merece ser tratado com honra. Bom, a partir do momento que existe esse posicionamento, né, a pessoa precisa pedir perdão ao pastor como autoridade, né? Mas se o trato não é honroso com o pastor, né, fica numa situação muito difícil. É uma questão de conversar e saber por quê, né? É uma questão de ir até o pastor. Às vezes a impressão, né, a pessoa tem aquela impressão, né, tem aquela figura, né, ela forma aquela figura na mente e tem aquela impressão por causa
de alguma autoridade, né, de referências, falhas lá atrás. Então, quando ela se depara com um pastor, ela tem aquela impressão sobre o trato que deverá dar a ele. Por exemplo, se a pessoa ela tem percebido alguma coisa no pastor, uma percepção que não é legal, né? Uma percepção, uma impressão errada, eu acho que essa pessoa deve se dirigir ao pastor e tirar a limpa essa impressão. Às vezes não é aquilo que ela está pensando, às vezes não é realmente a impressão que ela está tendo, e esclarecer os fatos para justamente cair por terra essa forma de tratar o pastor, né? E achar que ele não merece ter honra, né? A partir do momento que chega um posicionamento não só de uma pessoa, mas de outras pessoas, é necessário o confronto para que isso possa ser acertado e a impressão ir a zero, né? Às vezes a atitude, às vezes o pastor ele toma uma atitude, mas são boas as atitudes, não são más atitudes. E muitas vezes o problema não está no pastor, o problema está na pessoa. Ou até mesmo o problema pode estar no pastor. E é necessário um ajuste. O pastor ele é falho, ele falha também, ele comete erros. Como qualquer ser humano comete erros. Então o que não pode fazer, que não pode deixar essa situação tomar vulto. Porque achar que o pastor não merece ser tratado com honra é porque existe algo que eleva até essa situação. E essa situação precisa ser tratada. Porque nós estamos vivendo num mundo em que mexemos com o mundo espiritual, na verdade, né? Nós temos um mundo espiritual que nos aflige, que nos ataca, que nos cerca, tenta nos atingir. Então é necessário isso ser tratado para que as coisas não se deteriorem, piorem. É necessário ser tratado, porque a partir do momento desse parecer é porque existe alguma coisa errada e precisa ser acertada. O quinto problema, por que tenho que respeitar os diáconos? São um bando de chatos. As pessoas acham que os diáconos são chatos. Aquela palavra até mesmo do problema 4 aqui, da questão de honra, dar honra. Os diáconos são autoridades na igreja, né? Os diáconos, eles foram instituídos por Deus. E lá em Atos dos Apóstolos nós vemos alguns diáconos sendo escolhidos para que estejam atendendo a igreja. Então são oficiais na igreja com autoridade da parte de Deus para atuar. Então é necessário respeito. Mas a partir do momento em que há algo pessoal, porque quando a pessoa acha que não merece ser tratado com honra, isso parte de algo pessoal, é necessário que haja um confronto e seja colocado às claras, seja conversado com maturidade, com discernimento, com arrependimento. Então, tudo isso, tanto o pastor quanto os diáconos, é necessário que esses posicionamentos se acertem, né? E que o nome do Senhor seja glorificado diante desses acontecimentos, desses quadros. Amém? Então nós paramos aqui na página 103, no problema 5. Então no próximo vídeo nós daremos continuidade. Que Deus te abençoe e que Ele te dê a paz em nome de Jesus.